Acompanhe agora a resolução dos problemas propostos na aula anterior. Número 1. Determine o conjunto verdade das inequações, sendo o conjunto universo igual aos reais. Letra A. 3 elevado a x maior que 27. Se fatorarmos o 27, vemos que ele pode ser escrito como 3 elevado a 3. Então, a inequação se torna 3 elevado a x maior que 3 elevado a 3. Como já temos as bases iguais, e essa base é maior do que 1, a gente compara os expoentes mantendo a desigualdade. Então, x é maior do que 3. Então, o conjunto verdade é x pertence aos reais, tal que x é maior do que 3. Letra B. 2 elevado a x menor que 16. Fatorando o 16, vemos que ele pode ser escrito como 2 elevado a 4. Então, a equação se torna 2 elevado a x menor que 2 elevado a 4. Temos bases iguais, e elas são maiores do que 1. Nesse caso, a gente compara os expoentes mantendo a desigualdade. Então, x é menor do que 4. Conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que x é menor do que 4. Letra C. 1/3 elevado a x maior que 1/9. Podemos escrever o 9 como 3 elevado ao quadrado. Então, a expressão se torna 1/3 elevado a x maior que 1 sobre 3 ao quadrado. Podemos reescrever a expressão como 1/3 elevado a x maior que 1/3 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Temos agora bases iguais, só que essas bases são menores do que 1. Então, a gente compara os expoentes invertendo a desigualdade. Então, fica x menor do que 2. Então, o conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que x é menor do que 2. Letra D. 1/4 elevado a x menor ou igual a 1 sobre 16. Podemos escrever o 16 como 4 elevado ao quadrado. Então, a expressão se torna 1/4 elevado a x menor ou igual a 1 sobre 4 ao quadrado. E que também pode ser escrita como 1/4 elevado a x menor ou igual a 1/4 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Temos bases iguais e essas bases são menores do que 1. Então, a gente vai comparar os expoentes invertendo a desigualdade. Então, x vai ser maior ou igual a 2. O conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. Número 2. Para que valores reais de x são válidas as desigualdades? Letra A. 8 elevado a x maior ou igual a 64. Podemos escrever o 64 como 8 elevado ao quadrado. 8 vezes 8 é 64. Então, a expressão se torna 8 elevado a x maior ou igual a 8 elevado ao quadrado. Como já temos bases iguais e essas bases são maiores do que 1, vamos comparar os expoentes mantendo a desigualdade. Então, o x vai ser maior ou igual a 2. O conjunto verdade será x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. Letra B. 49 elevado a x mais 1 é menor ou igual a 343. Podemos fatorar o 49, que é 7 vezes 7, ou seja, 7 elevado ao quadrado. E o 343, dividindo por 7 dá 49, por 7 dá 7, por 7 dá 1. Então, é 7 elevado ao cubo. Fazendo essa substituição, no lugar do 49, 7 elevado ao quadrado é elevado a x mais 1, menor ou igual, no lugar do 343, 7 elevado a 3. Vamos aplicar agora uma propriedade dos expoentes. Um expoente elevado a outro expoente, multiplicamos os expoentes. Então, fica 7 elevado a 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. Então, fica 7 elevado a 2x mais 2, menor ou igual a 7 elevado a 3. Agora, temos bases iguais, e essas bases são maiores do que 1.
Então, vamos comparar os expoentes mantendo a desigualdade. 2x mais 2 menor ou igual a 3. Então, 2x vai ser menor ou igual a 3 menos 2. 2x menor ou igual a 1. Então, x tem que ser menor ou igual a meio. No conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a meio. Letra C. 1/5 elevado a x mais 3 menor que 1 sobre 25. Podemos escrever o 25 como 5 ao quadrado. Então, a expressão se torna 1/5 elevado a x mais 3 menor que 1 sobre 5 elevado ao quadrado, que também pode ser escrito como 1/5 elevado a x mais 3 menor que 1/5 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Temos bases iguais menores do que 1. Então, a gente vai comparar os expoentes invertendo a desigualdade. Então, fica x mais 3 maior que 2. Então, o x vai ser maior que 2 menos 3, x maior que menos 1. Então, conjunto verdades, x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 1. Letra D. 1/4 elevado a x ao quadrado maior ou igual a meio elevado a 3x menos 1. O 4 pode ser escrito como 2 elevado ao quadrado. Então, a expressão se torna 1 sobre 2 ao quadrado elevado a x ao quadrado maior ou igual a meio elevado a 3x menos 1. 1 sobre 2 ao quadrado pode ser escrito como meio elevado ao quadrado elevado a x ao quadrado maior ou igual a meio elevado a 3x menos 1. Temos aí uma potência elevada a um expoente, multiplicamos os expoentes, então fica meio elevado a 2x ao quadrado maior ou igual a meio elevado a 3x menos 1. Como as bases são iguais, mas são menores do que 1, vamos comparar os expoentes invertendo a desigualdade. Então, fica 2x ao quadrado menor ou igual a 3x menos 1. Trazendo todos os termos para a esquerda, fica 2x ao quadrado menos 3x mais 1 menor ou igual a 0. Para resolver essa inequação, vamos fazer o estudo do sinal da função de segundo grau. Primeiro, vamos achar os zeros. Então, a equação 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 0, usando a fórmula de Bhaskara, o delta é b ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 1. Menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 2 vezes 1 dá menos 8. 9 menos 1, menos 8 dá 1. Então, o x vai ser menos b, que é 3, menos 3, mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 2. Então, fica 3, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, 2 vezes 2, 4, mais ou menos 1 sobre 4. A primeira raiz vai ser 3 mais 1 sobre 4. 3 mais 1 dá 4, 4 sobre 4 dá 1. Então, a primeira raiz vale 1. A segunda raiz, 3 menos 1 sobre 4. 3 menos 1 dá 2, 2 sobre 4 dá meio. Então, nós temos dois pontos em que a função é nula. Como o termo quadrático da equação é positivo, nós temos uma parábola côncava para cima. Então, ela é positiva para x menor que meio, é negativa para x entre meio e 1, e positiva de novo para x maior do que 1. Como queremos a parte negativa, queremos que 2x ao quadrado menos 3x mais 1 seja menor do que 0, menor ou igual a 0, a solução vai ser o intervalo de meio até 1, inclusive os extremos, porque tem o igual a 0 também. Então, o conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que meio menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Número 3. Determine o conjunto verdade das inequações, sendo o conjunto universo igual aos reais. Letra A. Raiz quadrada de 5 elevado a x mais 2 menor do que 1. Podemos escrever o 1 como raiz quadrada de 5 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, a expressão se torna
raiz quadrada de 5 elevado a x mais 2 menor que raiz quadrada de 5 elevado a 0, que vale 1. Temos aí bases iguais e essas bases são maiores do que 1. Então vamos comparar os expoentes mantendo a desigualdade. X mais 2 menor que 0, então x menor que menos 2. Então, conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2. Letra B. A elevado a 4x menos 1 maior que a elevado a 2x mais 1, sendo a maior do que 1. Como a base a, que é comum às duas, é maior do que 1, podemos comparar os expoentes mantendo a desigualdade. 4x menos 1 maior que 2x mais 1. Passando os termos de x para a esquerda e os demais para a direita, fica 4x menos 2x maior que 1 mais 1. 4x menos 2x dá 2x maior que 1 mais 1 igual a 2. Então, o x vai ser 2 sobre 2, x maior que 1. Então, conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 1. Letra C. Π elevado a x ao quadrado maior que π elevado a x mais 6. Nós temos aí uma base comum que é π. E π é maior do que 1, 3,14. Se a base é maior do que 1, podemos comparar os expoentes mantendo a desigualdade. X ao quadrado maior que x mais 6. Passando todos os termos para a esquerda, x ao quadrado menos x menos 6 maior que 0. Temos aí uma expressão do segundo grau. Para resolver, precisamos estudar o sinal. Primeiro passo é determinar as raízes. Então, x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0, usando a fórmula de Bhaskara, b ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes menos 6, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 6, 24. 1 mais 24, 25. Então, o delta é 25. O x vai ser menos b, menos menos 1, que dá mais 1, mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é o delta, dividido por 2 vezes 1, o a vale 1. Então, fica 1, mais ou menos, a raiz de 25 é 5, 2 vezes 1 dá 2, 1 mais ou menos 5 sobre 2. A primeira raiz, 1 mais 5 sobre 2. 1 mais 5, 6. 6 sobre 2 dá 3. A segunda raiz, 1 menos 5 sobre 2. 1 menos 5 dá menos 4. Sobre 2 dá menos 2. Então, essa função se anula quando x vale menos 2 e 3. Como o termo de x, o termo quadrático de x é positivo, trata-se de uma parábola côncava para cima. Então, ela é positiva para x menor que menos 2, negativa entre menos 2 e 3, e positiva novamente para x maior do que 3. Como queremos que x ao quadrado menos x menos 6 seja maior do que 0, a solução será os valores de x para os quais essa função é positiva. Vemos que é o intervalo x menor que menos 2 e maior que 3. Então, o conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2 ou x maior que 3. Letra D. A elevado a 2 vezes x mais 1 maior ou igual a elevado a 2 para 0 menor que a menor que 1. Agora, nós temos bases iguais, a, mas esse a está compreendido entre 0 e 1. Então, comparamos os expoentes invertendo a desigualdade. Então, fica 2 vezes x mais 1 menor ou igual a 2. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. Então, fica 2x mais 2 menor ou igual a 2. Passando o 2 para a direita, fica 2x menor ou igual a 2 menos 2. 2x menor ou igual a 0. Então, x vai ser menor ou igual a 0. Conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 0. Com esta aula, terminamos o nosso estudo sobre equações exponenciais. Espero que elas possam ter ajudado a todos que a assistiram.